Anderson, boa tarde. Boa tarde. Mais uma coletiva, e dentro desse nosso papo, o Danilo perguntou ao Thiago Alves, e a minha linha de pergunta é mais ou menos parecida com essa. Dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, o Ceará, em quase todas as partidas, teve bons momentos dentro do jogo. Contra a equipe do CSA, foi bem quase que o jogo praticamente todo. Contra o Cruzeiro, para mim, foi uma das melhores atuações do Ceará na história do clube na Série A, com muita propriedade. Contra o Atlético Mineiro, o segundo tempo não foi tão favorável. E contra o Goiás, o primeiro tempo foi muito ruim. Mas o segundo tempo já foi muito bom, com o time criando e tendo mais variações de jogo. Não sei se você concorda com essa análise. E é uma das perguntas, se sim. E o que fazer para achar esse equilíbrio para esse jogo diante da equipe do Grêmio? Boa tarde a todos. Acho que você avaliou-se muitíssimo bem. É aquilo que eu também tenho avaliado, entendeu? Estou até preocupado aqui. Daqui a pouco vai querer você virar treinador aqui, né? Ou ele está escutando, ou ele tem alguma escuta aí para poder ficar sabendo das nossas conversas. Mas foi exatamente isso. As nossas atuações elas não condizem muito com a nossa pontuação. Acho que a gente merecia estar numa situação bem diferente, mas não dá para poder ficar lamentando por aquilo que já passou, entendeu? Eu estou num processo, assim, e confesso que muito do que aconteceu, até em termos de resultado, tem muito minha culpa nisso. Principalmente, assim, porque eu tive um problema de saúde quando estava chegando no clube, momento que eu estou para poder me adaptar ao clube, me adaptar aos atletas. E por mais que a gente tenha um grupo de auxiliares que são de extrema confiança, mas esse primeiro momento ele é muito rico para a gente poder conhecer o atleta, ver o comportamento do atleta em situações mais complicadas. E eu perdi aí quase 10 dias, cara, assim, desse convívio direto, entendeu? E isso foi muito ruim, assim. Então, assim, né, nessa semana eu consegui chegar ao clube assim bem, entendeu? Para poder trabalhar e cobrar e exigir deles algumas coisas. Acho que essa primeira perna nossa no campeonato, ela não vai ser, talvez, do jeito que a gente esperava, assim, e gostaria, entendeu? Mas a gente está pensando em algumas mudanças. Eu preciso ver mais atletas, eu preciso tentar um novo encaixe, eu preciso pensar de uma forma um pouco diferente, porque a gente não pode simplesmente manter tudo aquilo que tem feito, e não foi mal feito, mas foi bem feito, mas não teve resultado. A gente precisa criar uma mudança para a gente buscar um caminho um pouquinho diferente, porque não só jogar bem do jeito que a gente está jogando não está sendo suficiente para que a gente possa buscar os 3 pontos, que é o mais importante no campeonato. Eu tenho muita convicção, eu queria passar isso para o nosso torcedor, que nós vamos assim ter um salto de qualidade enorme depois dessa parada. Eu não tenho dúvida disso, né? O grupo ele é muito qualificado. É claro que a gente tem que estar sempre atento a algumas chegadas e algumas saídas, isso é uma coisa normal no futebol, mas o grupo é muito qualificado para aquilo que eu acho que essa equipe pode produzir. E eu tenho certeza que o Ceará vai produzir muito ainda esse ano. Vai produzir assim, nós vamos fazer jogos que eu acho que todo mundo vai ter muito orgulho da equipe do Ceará. Agora, nós estamos num momento em que, infelizmente, o grupo nem está fazendo tudo aquilo que eu penso e nem está fazendo mais aquilo que era a forma do Lisca jogar, que é um pouco diferente. Tem conceitos muito bons que foram desenvolvidos, mas tem coisas que eu penso um pouco diferente. Então, nós estamos justamente naquela entre-safra ali, né? Nem está lá, nem está aqui. E isso sempre é péssimo, entendeu? Então, assim, eu estou correndo muito atrás e essa semana foi muito boa para a gente poder recolocar algumas situações, mostrar novamente, trabalhar muito. Nós trabalhamos muito essa semana. Temos um jogo muito difícil pela frente, extremamente complicado esse jogo. E espero que a gente possa contar com o apoio do nosso torcedor. Eu sei que eles estão muito chateados, mas nós vamos dar a volta por cima, cara. Assim, eu tenho muita confiança nisso. Eu tenho muita confiança, porque o grupo é capaz e o clube está muito bem estruturado para aquilo que a gente acha que pode ser importante para frente.
Ô, Anderson, boa tarde. Boa tarde. Eu não quero que você dê o segredo da receita do bolo, mas diante do que você falou e que a equipe não conseguiu, embora jogando bem, os bons resultados, o que você pretende mudar para esse jogo? O que deu tempo? Porque finalmente, como você disse, a sua condição de saúde deu condição de trabalhar e a semana também foi, como vocês chamam, aberta para trabalhos. O que dá para fazer a mais contra o Grêmio para que o resultado venha? Eu acho assim, tem alguns detalhes que a gente pode melhorar um pouquinho, até no entendimento, entendeu? Encaixar uma peça melhor com a outra. Nós vamos fazer algumas mudanças também no time. Não é porque o jogador que está saindo porque foi mal, muito pelo contrário. Tem jogador que a gente vai fazer algumas opções. Porque eu preciso buscar um novo caminho também. Acho importante dar uma revigorada nesse grupo. Esse grupo precisa de balançar um pouquinho, né? Da gente poder criar uma estabilidade, mas instável, entendeu? Que eles possam entender que a gente precisa ainda de mais. Nós temos jogadores que estão já chegando em determinado momento do ano, assim, com um número de jogos muito significativos e a gente percebe que no dia a dia ele não está conseguindo progredir tanto. Então, às vezes, é hora de dar uma tirada para a gente poder avaliar. Ver um outro jogador também jogando. O jogador, às vezes, no treino ele é muito bom, mas a gente precisa ver esse jogador no jogo, né? Então, eu acho que a gente avançou em alguns aspectos táticos, mas não está o ideal ainda. Eu tenho consciência disso, mas eu acho que com determinação, com muita vontade, a gente pode superar um pouquinho essas dificuldades. Ô, Anderson, impressionante que da sua chegada para cá, você ganhou alguns jogadores, né, mais precisamente 3, perdeu outros 2, né, o Juninho e ontem perdeu o Roger. E, inclusive, o presidente veio aqui conversar com a gente para falar da série do Roger. E aí o colega aqui até perguntava, mas, presidente, você vai contratar um outro centroavante? Ele disse, olha, vai depender muito da conversa que eu vou ter com o Anderson, se ele vai ter essa necessidade. E aí eu te pergunto, se você pensa em um outro 9, se pensa, tem na tua cabeça uma lista desses ditos 9, não? Eu acho que a gente pode, sim, caminhar para mais um nome. Assim. Eu acho que se a gente tiver uma boa oportunidade de mercado... São duas coisas. Ou a gente parte para um jogador mais consagrado, né, que eu acho que é muito mais difícil, porque são poucos no Brasil. Quem tem 2 não libera um, tem clube que tem 3 não libera nenhum, entendeu? Ou senão a gente vai fazer algumas apostas também. Eu acho que pode ser interessante. O futebol é feito de apostas, assim. Eu acho que a gente tem uma possibilidade boa de poder, né, pegar um jogador mais jovem ou um jogador mais rodado, mas que não teve uma grande oportunidade ainda. Então a gente está conversando muito, tanto eu, o presidente, o Marcelo Segurado, a gente conversa diariamente para poder encontrar um denominador comum. Anderson, boa tarde. Boa tarde. Uma das coisas que a gente pôde observar no tempo que a gente teve acesso aos treinos, né, é que alguns jogadores da base eles foram reintegrados ao grupo principal, né, para treinar novamente e tudo mais. Caso do Matheus Lira, volante, caso do Rick, atacante, Thiago Cunha e outros atletas também. Como você está no processo de avaliação, né? Como você, assim, é claro que não tem uma resposta conclusiva, né, mas como tem sido esse processo de avaliação desses garotos que representam a base do clube e o quão importante é o retorno também de atletas que estão no DM para essa sequência? Eu acho que a gente tem... Vou começar pela segunda, né? Eu acho que a gente tem assim, jogadores muito talentosos que vão nos reforçar muito aí talvez nos próximos jogos. Jogadores de extrema importância, muito importante para o clube. São jogadores que são talvez unanimidade, não só entre nós, a comissão técnica, mas com vocês também. Então, assim, a gente vai partir para poder ter assim, grandes reforços de jogadores que estão só no departamento médico, né? Em relação aos jogadores da base, a gente está observando bem. Tem alguns jogadores que eu já acho que estão preparados para poder nos ajudar aí na sequência. Então, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de poder... Eu sempre fui um treinador que gosta de trabalhar com jogadores jovens. Então, eu vejo que é um terreno fértil para a gente poder utilizá-los, né? Mas não é só... E eu espero que o torcedor entenda um pouquinho isso. Assim, um jogador de base, ele vai alternar
um pouquinho entre boas atuações maravilhosas e às vezes alguns momentos que ele vai ter um pouquinho de dificuldade. Então é importante a gente poder dar força para esses meninos, para que eles possam ganhar maturidade suficiente para poderem ser uma realidade do clube. E é sempre muito importante isso num clube como o Ceará. O Anderson, tudo bem? Tudo bem. Tá melhor, mais recuperado, né? Agora estou bem, gente. Certo. Agora eu cheguei. Diferente aqui do parceiro aqui, do companheiro Del Luiz, que ele, às vezes ele não presta muita atenção, mas eu sou diferente. Na última entrevista que você deu aqui, Anderson, você falou muito bem de uma peça, né, que é o Pedro Ken, né? Além do Pedro Ken também, o Thiago Galhardo, que foi bem agora nesse último jogo, né, marcando até gol. Eu já entrando aqui no seu plano tático. Essas duas peças, juntamente também com o Bergson, atacante, que não teve ainda tantas oportunidades, eles se encaixariam bem, pelo menos para essa partida diante do Grêmio, eles já estão bem para, quem sabe, assumir uma posição de titular? Eu estou achando que vocês estão vendo os meus treinamentos, gente. Eu vou falar. Eu vou vou fechar tudo aqui, eu vou descobrir, hein, cara? Eu vou descobrir quem que tá. Vocês estão muito poderosos aí, estão sabendo de muita coisa. Não, são opções boas, assim. Eu confesso para vocês que eu ainda estou com umas 2 ou 3 dúvidas ainda, assim. Treinei bastante a semana, com uma ou outra opção. Vamos avaliar. O Pedro, eu acho que é um jogador muito interessante. A avaliação nossa com o Pedro é simplesmente se já está no momento de utilizá-lo, assim, né? Mas é uma opção que a gente vai verificar. O Bergson e o Bueno ali também, são 2 boas opções que a gente tem agora. O Galhardo, né, também já teve sua estreia, foi bem. A gente está assim, com boas possibilidades. Eu também quero, uma coisa que eu quero observar também, eu sei que às vezes as coisas acontecem, a gente não sabe muito bem, né? Mas eu quero também, nesses jogos, eu não sei se vai ser para esse próximo, para o outro, mas eu quero fazer uma avaliação do Richa, goleiro também, que eu acho que eu fui, no primeiro momento, né, era o goleiro que estava mais jogando, e o Diogo jogou um jogo. Eu quero observar também o Richa aqui, porque assim, qualquer goleiro que venha a substituir o Everson vai ser muito complicado. O Everson, olha, o Ceará perdeu 3 jogadores que ele não conseguiu substituto, e não sei se vai conseguir nos próximos anos. O Everson, o Richardson e o Arthur. Pelo momento, essa espinha dorsal do Ceará, às vezes o pessoal fala assim, mas só mudou 3 peças. Não, mudou 3 peças que eram unanimidade no clube. E dificilmente você vai conseguir repor essas peças da mesma forma. Então, qualquer jogador que entrar nessas posições vai ser muito questionado. Todo mundo vai, poxa, mas eu não sei, mas o outro... O nível de exigência ele já foi muito aumentado. E a gente precisa, nessa troca, baixar um pouquinho novamente para a gente poder observar, entendeu? Então, sim, eu tenho gostado muito do Diogo nos jogos, mas eu quero observar o Richa também. Eu acho que, assim, até pelos treinamentos que eu tenho acompanhado, são goleiros com uma característica diferente, bem diferente, e eu acho que a gente precisa observar, né? Eu acho que os dois são ótimos, além do Fernando Henrique, o próprio Matheus, mas a gente precisa observar um pouquinho para a gente poder fazer uma escolha mais sensata, assim, mais diante daquilo que a gente espera de característica desse atleta. Boa tarde, Anderson. Boa Tudo tarde. bem? Eu bati muito na tecla essa semana aqui com os jogadores que vieram aqui, da sua última entrevista coletiva, quando você falava da questão de jogar de igual para igual. Nunca se apequenar diante os times de Série A de Campeonato Brasileiro. Achei legal a tua atitude. Eu nunca tinha ouvido falar de nenhum treinador aqui e também tenho o mesmo pensamento que você. Eu acho que quando o Ceará entra para jogar uma competição como Série A, não pode ficar se achando menor do que o time que ele vai enfrentar. Não. E muito menos ficar dizendo, estamos brigando sempre para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse discurso, pelo menos na cabeça dos jogadores, e quando eu coloquei que você tinha falado, está mudando também. Talvez porque você tem falado isso para os jogadores. Mas você falou ainda há pouco, e aí é mais uma questão de te parabenizar pelo discurso da tua última coletiva. Você falou em revigorada, balançada no grupo, essa percepção do treinador está dentro daquilo que você já tinha falado, a certeza que você tinha dito aqui, que o mesmo time que vai começar o campeonato e começou não vai terminar o campeonato. E dentro dessas suas observações, o que é que você deve ganhar, falo para esse jogo do Grêmio, com essas mudanças que você
vai fazer na tua equipe ou pretende tê-las dentro de campo? Eu acho que a gente pode perder um pouquinho na questão de entrosamento, mas a gente pode ganhar um pouquinho na questão de um novo entrosamento, né? Uma nova perspectiva, características diferentes. Às vezes vai sair um zagueiro com uma característica que a gente já sabe, um jogador de qualidade, faz isso, faz aquilo. Às vezes vai entrar um jogador com um pouquinho mais de velocidade. A gente pode fazer uma outra mudança, às vezes, de um volante um pouquinho com mais saída, no lugar de um volante que tem um pouco mais de pegada. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender bem assim, o que nós temos realmente em mãos. Só para poder dar um exemplo. Em 25 jogos que eu fiz pelo Bahia agora, nós usamos todos os atletas em 25 jogos. Todos. A exceção feita do Yuri, volante, porque estava machucado. A exceção feita desse jogador, nós usamos todo o elenco. Todo. E eu acho que isso é importante para aquilo que você vai enfrentar numa Série A, que é a utilização enorme do elenco. Você não pode ir para uma competição tão importante como a Série A sem uma boa utilização do elenco. Então, eu quero criar isso aqui também. Eu quero que, assim, que a gente possa ter tranquilidade de fazer 2 movimentos de um jogo para o outro, resguardando um jogador que está mais desgastado, colocando um jogador que está mais inteiro. Ele é titular? Não, ele é titular. Ele faz parte do grupo, como acontece no mundo inteiro, entendeu? Eu acho que a gente precisa ter isso. Ter apenas 11 atletas não vai nos dar, talvez, o desempenho necessário para o nosso objetivo na temporada. Boa tarde, Anderson Moreira. Boa tarde. Finalmente você teve a primeira semana de trabalho, né? Depois que chegou. Mas a pergunta não é nem em cima disso aí. Eu queria saber se você tomou conhecimento, já conhece, ou o Marcelo Segurado lhe passou, o presidente, que existe há muito tempo o torcedor querendo que Edson Cariús, que era do Ferroviário, venha para o Ceará ter uma oportunidade. O que é que você sabe desse jogador, Anderson? Eu confesso que sei, já vi alguns lances dele, alguns gols, né, de artilheiro mesmo, jogador que sabe finalizar muito bem, mas não conheço muito a fundo assim, né? Vocês têm muito mais argumento, até para poder falar um pouquinho, sobre um atleta que é destaque. Ano passado, se eu não estou enganado, ficou entre os 3 principais artilheiros do país. Então, assim, saber sobre o jogador, a gente sabe alguma coisa. A gente não conhece muito a fundo, né? Mas trata-se, com certeza, de um ótimo jogador. E queria só ressaltar uma coisa, né? Assim, a questão do Roger, né? Eu acho que é importante a gente agradecer o Roger pelo profissionalismo, pela sua dedicação. A gente lamenta que não ter tido a oportunidade de continuar nesse processo, mas cada um sabe muito bem o que é melhor para ele, e ele tomou a decisão e a gente respeita muito. O Anderson, boa tarde. Boa tarde. Até curioso, né? Vocês enfrentaram o Goiás, que foi uma equipe onde você já trabalhou, e agora vai enfrentar o Grêmio, onde você também passou. Eu queria saber a dificuldade, qual é o nível de dificuldade de enfrentar uma equipe como um Grêmio, um time que tem uma base já formada há muito tempo, um grande comandante. E depois, se você puder falar também da sua felicidade ao receber a notícia da convocação do Everton para a Seleção Brasileira, porque eu sei que foi você que subiu o Everton, né, em 2014 para o profissional do Grêmio, e agora ele vai ser um adversário. É uma pena que a apresentação não é amanhã, né, hoje, para ele poder não vir. Não, mas foi um jogador que a gente iniciou esse processo no profissional do Grêmio, assim como o Luan, assim como o próprio Wallace. E os outros treinadores deram muito mais, talvez, oportunidade a si mesmo. Foi um primeiro passo, né? Ele teve uma primeira experiência, foi bem, respondeu bem. E hoje a gente fica feliz porque é um jogador que está em seleção, está buscando seu espaço. Nós temos pela frente um das grandes equipes desse país. É um treinador que já está há muito tempo lá, sabe muito bem as peças que tem. Diferentemente do que eu tenho aqui, assim, porque a gente está conhecendo, né, os atletas a fundo agora. Então, assim, um adversário dos mais complicados que a gente tem pela frente. Qualquer lugar que o Grêmio jogue, ele é sempre uma equipe favorita, uma equipe que vai e joga para vencer jogo.
não joga para se defender, joga atacando, joga buscando o jogo, busca sempre o controle da partida. Então, assim, extremamente difícil, mas espero que a gente possa, nesse confronto, sair com um resultado que nos interessa aí, que é a vitória. Anderson, até baseado nisso que você estava falando, queria que você falasse sobre o peso. Eu acho que peso não é nem certa palavra, mas o sentimento de enfrentar o Grêmio, apesar de ser um time tradicional, enfim, em outras competições no Brasileiro, a situação não está boa para o Grêmio. E o Ceará já vem de 3 derrotas consecutivas, né? Então, assim, qual é a importância, o sentimento de uma partida como essa dentro de casa, hein? É o sentimento que a gente precisa pontuar, né? A gente precisa fazer ponto, precisa acabar com essa sequência. Eu lamento demais, assim, os últimos 2 jogos para nós, principalmente. O Cruzeiro, assim, eu acho que foi totalmente injusto, assim, o resultado. Mas os últimos 2 jogos, a gente tomar gol no último minuto, assim, escapar 2 pontinhos, assim, é uma coisa que dói demais na gente, assim. É muito difícil, cara, se a gente admitir. Mas a gente precisa recuperar rápido, que eu falei com eles, assim, não é momento de dar passo para trás, é momento de dar passo para frente, de enfrentar. Nós temos dificuldades enormes pela frente. É um adversário muito forte, muito, né, como tem muita potência em todos os aspectos, em todos os setores. Mas nós temos que enfrentar, né? Nós não podemos ficar aqui simplesmente lamentando, né? Nós precisamos enfrentar e espero que o nosso torcedor nos ajude muito, porque a gente vai precisar de energia, de força, porque é uma tarefa difícil, árdua, mas com muita determinação, muita vontade, muita inteligência, e com o apoio do nosso torcedor a gente pode surpreender aí talvez uma das principais equipes do nosso país. Valeu, professor. Beleza, Obrigado, gente? boa tarde. Um abraço.